A nossa aula 2 e vamos então perspectivar a mediação como uma atividade educativa, pois o objetivo essencial é proporcionar uma sequência de aprendizagens alternativas, nomeadamente entre pessoas que têm conflitos, explícitos ou implícitos, superando o estrito comportamento reativo ou impulsivo, contribuindo para que os participantes no processo de mediação adotem uma postura reflexiva. Portanto, se estamos a falar da mediação como uma atividade educativa, nós percebemos claramente que vai haver aqui transformação das pessoas envolvidas neste processo de aprendizagem e por isso é que começámos exatamente por falar sobre desenvolvimento humano. Refletir sobre os desafios educacionais e opções de conteúdo que mobilizam dispositivos de mediação nos contextos educacionais, num processo de educação para a autonomização, cidadania, responsabilidade criativa e construção de relações e interações potenciadoras daquilo que é o desenvolvimento pessoal e social. A mediação é também uma atividade social, pois promove a compreensibilidade entre diferentes participantes no processo de mediação e defende a pluralidade, as diferentes versões sobre a realidade e fomenta a livre tomada de decisão e compromisso, contribuindo para a participação democrática e para aquilo que é a coesão social. A mediação social e a mediação de facto, como um processo social, talvez seja aquilo que mais interesse até para a segunda parte desta unidade curricular, que depois vai ser dada pela professora Geni, e para a vossa escolha dos projetos que depois nos vão apresentar. E percebemos então que esta mediação é um método de resolução de gestão alternativa dos conflitos, porque temos outros. Temos o mais conhecido é de facto o judicial, temos onde existe parcialidade, temos a forma, sei lá, há tantas formas de gestão de conflitos, mas em que todas elas têm esta ideia do binómio do ganhar-perder. Então, há uma parte que ganha, há outra que perde, que não é exatamente esta que estamos aqui, de facto, a defender. E, portanto, é um meio também de reorganização social e de recomposição passiva das relações humanas e uma técnica de intervenção social usando estratégias de comunicação negocial. E, portanto, isto aqui sempre esta ideia do processo de comunicação. Então, a mediação sociocultural, mais especificamente, torna-se uma técnica e um método fundamental para que esta realidade intercultural se torne possível, assumindo-se como um processo comunicacional de transformação do social, qualificando as relações sociais e concebendo novos percursos onde é impossível entender o outro como diferente. Isto é muito pertinente se pensarmos hoje nos fenómenos migratórios e se pensarmos de facto que vivemos em sociedades que na realidade estão caracterizadas pela sua multidiversidade. No que diz respeito ao campo de atuação da mediação sociocultural, pode-se concluir que esta surge em Portugal muito ligada às comunidades culturais desfavorecidas e em situação de exclusão social. A mediação no nosso país surge como um instrumento essencial da promoção da integração e da coesão social, promovendo o diálogo entre culturas e entre diferenças, e começou exatamente no meio escolar. Isto também é uma ideia gira e interessante. Também deixar-vos já aqui só esta ideia de que um indivíduo está em situação de exclusão quando está em desvantagem, quer no processo de educação, quer no processo da formação profissional, quer no emprego, quer na habitação, quer nos recursos financeiros, portanto, e tem menor acesso às instituições sociais. E é nesta última que reside o grande potencial daquilo que são as possibilidades de diminuirmos as desvantagens destas pessoas. É neste contexto que percebemos que faz sentido falar, de facto, da mediação como um processo de alteração das ideias e das verdades que temos, por exemplo, acerca das pessoas com deficiência. E é neste contexto, voltando à questão da mediação sociocultural,
intercultural que surge como um instrumento essencial da promoção, integração e coesão social. Falámos, como eu já disse, aqui tenho que falar-vos do conceito de interculturalismo para chegarmos àquela ideia da multidiferenciação. E de facto falamos de sociedades que são pluriculturais, já falámos disso um pouco atrás, encarando a mediação sociocultural como uma estratégia de intervenção que pretende promover a integração social e a coesão. Então, o que significa assumir uma integração plural ao nível das minorias étnico-culturais ou ao nível de qualquer minoria? Exatamente esta ideia de conseguirmos colocar aquilo que eu vos disse há pouco. O desafio não é uma mediação bilateral, mas é uma mediação plurilateral, ou seja, eu quero juntar grupos, eu quero juntar pessoas que defendem, de facto, uma determinada ideia e uma determinada identidade. O desafio do interculturalismo é, de facto, este da valorização da diferença e não só do seu reconhecimento. Eu acho que reconhecermos a diferença é um passo que já está dado em todas as sociedades, mas agora temos um gigante que é, de facto, valorizarmos a diferença, valorizarmos aquilo que é diferente. A mediação sociocultural torna-se então uma técnica fundamental para que este desafio se possa concretizar e, neste contexto, também a questão da inserção social é entendida como uma necessidade do indivíduo, enquanto um ser social, de estabelecer um processo de relação com o seu grupo social, mas com ferramentas que lhe permitam estar no mesmo patamar de igualdade. Então, o interculturalismo é um sinónimo de reconhecimento do pluralismo, quer dizer, simultaneamente a afirmação de cada cultura, isto no contexto cultural, assim, é uma relação dialética profunda das diversas culturas particulares entre si e desta uma cultura que é uma cultura universal. Assim, o verdadeiro desafio das sociedades modernas consiste em passar daquilo que é o multicultural ao intercultural, isto é, reconhecer e valorizar a diferença. Inter significa relação, processo relacional. Se pegarmos na teoria do Bronfenbrenner e, obviamente, também do Vygotsky, percebemos claramente isto. Nós não estamos a falar do mesmo processo relacional de que nos falava, por exemplo, a teoria da vinculação. Não. Nós estamos a falar de um processo em que, na realidade, as pessoas estão imersas, influenciam e são altamente influenciadas pelos contextos, moldam os contextos e estes contextos moldam-nas a elas. Estamos num processo profundo de relação e não de um processo que vai de um sítio para o outro, em que temos, muitas das vezes, de facto, um sentido de maior responsabilidade. Não, aqui o que nós queremos é, de facto, falar de inter-relação. O indivíduo está entre duas pessoas. Este reconhecimento, que aqui se centra na cultura, aplica-se a todos os grupos minoritários dentro de uma mesma cultura e já falámos sobre isto, nomeadamente em relação às pessoas com deficiência e incapacidade. Nesta perspectiva, nenhum indivíduo deve ser visto como um intruso, porque a verdade é esta, de facto, há um livro que se chama O Estrangeiro, que é de um autor, eu já me lembro dele, que diz, de facto, que não há nada pior do que nós sentirmos um estrangeiro, um estranho. Estrangeiro significa estranho. E, portanto, somos sempre uns intrusos, parece que estamos a incomodar. E, portanto, a ideia de reconhecermos o contributo de todos e de todas as civilizações para aquilo que é o pensamento humano e, portanto, passarmos para uma cultura interrelacional e multidiferencial. Falamos, obviamente, de uma sociedade humanista que opta pela interdependência em oposição às estratégias de segregação e de assimilação de que fomos falando sempre. No entanto, é necessário pensar como é possível falarmos de uma sociedade intercultural e defendermos educações e, de facto, interculturais, quando as próprias instituições educativas não têm uma educação intercultural e não há também uma pedagogia intercultural. Este é o grande problema. Fala-se muito em inclusão, mas precisamos de deixar de falar de um processo que continua a ser um processo relacional desequilibrado.
ambas as duas partes não têm o mesmo poder, não estão equilibradas nesse processo. E, portanto, há aqui uma espécie de desequilíbrio, que depois, obviamente, conduz àquilo que todos nós já sabemos. A mediação, deixo-vos aqui alguns dos objetivos, espaços onde ela pode ocorrer, e deixo-vos então este último diapositivo, que diz que na mediação a produção da comunicação compreende estas 3 etapas e preparo-vos para a aula número 3, que é sobre o mediador. Tem a ver com, em primeiro, a escuta, permite compreender a situação, os argumentos e os significados atribuídos a cada uma das partes. No momento da escuta, o que é que nós vamos fazer? Vamos, de facto, ouvir as partes e colocar as partes a ouvirem-se uma à outra. Aqui a gestão do tempo tem que ser muito rigoroso, o tempo que tem um, o outro também vai ter. E também é muito importante o tom, a forma como se expressa. Não se esqueçam daquilo que vos falei há pouco sobre o que é que são as impressões, o que é que são as expectativas, e estas pessoas têm impressões já muito deformadas, expectativas já muito baixas sobre as outras pessoas. Depois o tempo. O tempo é muito importante, permite gerir estes diferentes. Aqui estamos a falar de 2 tipos de tempo. O tempo cronológico e o tempo-espaço. Quanto tempo é que eu vou ter e quando é que eu me vou encontrar ou quando é que nós nos voltamos a encontrar. E depois a conclusão, que é de facto o produto do trabalho, do esforço e do respeito por aquilo que é as entidades e por aquilo que são os diferentes em presença. Há aqui uma questão que eu também gostaria muito de vos deixar, que é esta ideia. Se imaginarmos que todos os processos relacionais implicam uma determinada forma de comunicar e uma determinada forma de colocar em diálogo, percebemos claramente a importância das linguagens, e aqui não estamos só a falar das linguagens verbais, estamos a falar de todas as outras linguagens, particularmente a não verbal. Estamos a falar dos espaços em que podemos colocar estas pessoas e que consideramos os chamados espaços não formais, como as salas de espera, o sítio onde se vai tomar um café. Todos estes processos nós depois vamos avaliando a forma como as pessoas vão comunicando e às vezes a necessidade que temos de retirar as pessoas da sua zona de conforto e às vezes colocá-las em contacto para que elas possam perceber que a imagem que têm do outro é de facto uma imagem que não está construída sobre perfeitas verdades. Evidente que a mediação não pode gerir todo o tipo de conflitos. Eu volto a dizer-vos uma coisa muito importante: só pode gerir conflitos em que ambas as partes estejam empoderadas da mesma maneira. Ou seja, só se pode negociar quando, na realidade, as duas partes estão interessadas neste processo e têm o mesmo poder. Estamos a falar de grupos minoritários. Vejam a dificuldade que vamos encontrar nestes processos. Deixo-vos este desafio e termino a nossa aula 2 e vamos depois então avançar para a aula 3.